Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Derto Kumaio e hoje eu trago a resolução do primeiro teste de Contabilidade Financeira 2. Esse teste foi realizado sob a orientação do docente Abílio Muxanga e trago hoje a resolução, nesse caso, de exercícios práticos do teste. E esses exercícios práticos, eles giram em torno de acréscimos e diferimentos, giram em torno do trabalho de fim de exercício, que incluem as demonstrações de resultado, e também irei desenvolver alguns exercícios práticos, neste caso, relacionados às normas. Sem mais demoras, vou apresentar aqui o primeiro exercício prático, neste caso do teste. Então, este exercício dizia que a empresa Arasa Limitada apresentava o seguinte balancete retificado a 31 de 12 de 2024. Como nós já vimos aí na imagem, nós tínhamos o balancete retificado da empresa Arasa no dia 31 de 12 de 2024. Nós já vimos que aí tínhamos em caixa um valor de 1.182.000, a crédito tínhamos 1.092.082, nesse caso que depois ficaríamos com saldo devedor de 100.000 meticais. Em bancos nós tínhamos um valor a débito de 400.000 meticais e a crédito um valor de 200.000 meticais. A diferença é que o débito é maior que o crédito, então teremos um saldo devedor, neste caso de 200.000 meticais. Tínhamos a conta 2 mercadorias que eram avaliadas num preço, 380.000 meticais. Tínhamos a 42 fornecedores que tínhamos a crédito 809.500. Também tínhamos a conta 43, que é dos empréstimos. A débito tínhamos 150.000. A crédito nós tínhamos 200.000 e teremos um outro saldo credor. Tínhamos também a conta 51, que é o capital, que tínhamos um capital a crédito no valor de 500.000, por isso também teremos o saldo credor de 500.000 meticais. Tínhamos a 44 Estado, que tínhamos a crédito também, um valor compreendido a 213.000. Tínhamos a Estado, a 44, um valor a débito de 153.000 e um valor a crédito, neste caso 208.000. Teremos como saldo credor 55.000. Tínhamos a conta 46 outros credores, um valor a crédito de 213.000, por isso também teremos como saldo credor um valor de 213.000. Tínhamos também os ativos tangíveis, tínhamos a 41 clientes, tínhamos a 71 vendas, tínhamos a 78 rendimentos e gastos financeiros, dentre outros lançamentos que nós encontrávamos nesta empresa, conforme nós vimos sobre o fim do exercício que nós tínhamos. No entanto, neste exercício ainda dá-nos uma nota. Sabe-se que as contas do balancete em 31 de 12 de 2023 eram metade, nesse caso eram 50% do presente balancete. Durante o período em análise, o capital social teve um aumento de 300.000 meticais para os atuais 500.000 meticais. Pretende-se. O ponto 1. Pedem-nos para fazermos o apuramento de resultados tendo em conta a razão esquemática. O ponto 2. Pede-nos para nós fazermos a apresentação do balancete final das demonstrações de resultados, demonstrações de variação de capitais próprios. Sendo assim, nós vemos que primeiro pedem-nos para nós fazermos o apuramento dos resultados nas razões esquemáticas. E para nós fazermos o apuramento dos resultados nas razões esquemáticas, nós temos que ter em conta
né? Que nós primeiro devemos ter as classes da classe 6 e da classe 7, para que nós possamos fazer o apuramento, para que nós também possamos saber qual foi o nosso resultado líquido, para nós também sabermos o nosso resultado operacional, quais são os nossos resultados financeiros, os nossos resultados correntes, para nós sabermos qual é o imposto que nós devemos pagar sobre o rendimento e, por fim, para nós sabermos qual foi o resultado líquido do período, o que a empresa teve como ganho. Então, isso vai nos fazer entender qual é a parte, né, que essa entidade deverá entregar ao Estado, qual é o seu ganho durante a atividade econômica, se essa empresa ela teve lucro ou não teve lucro. Então, sendo assim, vamos então seguir desta forma para o apuramento, nesse caso, dos resultados pela razão esquemática. Olha, aqui nós vamos transferir todas as contas da classe 6 e da classe 7 para o razão esquemático para podermos proceder com o apuramento. Temos aqui o apuramento de resultados da empresa Rasa Limitada, nesse caso. Temos no nosso balanço retificado a conta C1. Podemos voltar para o balanço para podermos adquirir os valores e transferi-los para a razão esquemática. Tem a conta C2, a C3, a C5, a C6, assim sucessivamente. Nós vamos levando as contas da classe 6 e da classe 7 para transferi-los para o nosso razão esquemático. Então, vemos que nós temos aqui a C1, que temos como saldo inicial, neste caso a débito, um valor de 1.500.000, e nós vamos transferir essa conta para fechar o nosso razão esquemático a crédito, neste caso o lançamento 1.500.000. Também temos a conta C2, que tínhamos um saldo inicial de 500.000 meticais, por isso vamos transferir este como lançamento 2 no valor de 500.000 meticais. Tínhamos também a conta C3, que tínhamos como saldo inicial um valor de 400.000 meticais, que teremos também o lançamento 3 no valor de 400.000 meticais, nesse caso a crédito. Temos a conta C5, tínhamos o saldo inicial de 300.000 e teremos por conseguinte o lançamento 4, neste caso 300.000 meticais. Temos a conta C6, que tínhamos o saldo inicial de 200.000 meticais. Para fechar esse tema, vamos ter que transferir esse saldo para o lançamento 5 a crédito e serão 200.000 meticais. Temos a conta C1, que era de vendas, né? Que tínhamos um valor compreendido a 3.500.000, e para fechar esse razão esquemático também vamos transferir esse saldo para a coluna dos créditos no valor de 3 milhões de meticais. E para fazer a razão esquemática, nós primeiro vamos transferir essas contas para a conta 81, que é de resultados operacionais. Nós devemos saber que as contas que são transferidas para 81 são todas as contas da classe 6, com exceção da classe 6.9, todas as classes da classe 7, com exceção da classe 7.8. Neste caso, nós vamos ver que aqui nos resultados operacionais, nós vamos transferir todas as contas que não tenham, que não sejam a classe 6.9 e nem a classe 7.8. Então, nós teremos aí como resultados operacionais, vamos arrolar todos os lançamentos, nesse caso da classe 6.1, classe 6.2, classe 6.3, classe 6.5,
classe 6 e a classe 7.1. Feito isso, nós vamos fazer o cálculo da coluna dos débitos e também o cálculo ou a soma dos valores que nós temos a débito e a soma dos valores que nós temos a crédito. Não vamos ver que, somando os valores a débitos, nós teríamos um valor estimado a 2.900.000. Neste caso, que não chegam a ser os 3.500.000 que nós temos nos créditos. Então, aqui nós vamos ver que o saldo credor é maior que o saldo devedor. Por isso, nós teremos o saldo credor, neste caso, de 600.000 meticais, que é o valor que falta nem para que os dois saldos, o devedor e o credor, tenham o mesmo valor final. Neste caso, que são 600.000 meticais. Então, assim sendo, o nosso balanço, a nossa razão esquemática da classe 8.1, resultados operacionais, vai fechar com o mesmo valor. Já na classe 2, que tem a ver com os resultados financeiros, nós consideramos a classe 6.9 e a classe 7.8. Então, nós vamos ver que temos a classe 6.9, que é avaliada no valor de 100.000 meticais. Também temos a classe 7.8, que é avaliada no valor de 500.000 meticais. Então, nós vamos ver que o débito é menor que o crédito, ou seja, o crédito é maior que o débito. Por isso, nós teremos, pela diferença, né, de 100.000 e 500.000 meticais, teremos o saldo credor de 400.000 meticais. Na conta 8.3, que são resultados correntes, nós vamos pegar o saldo, seja ele credor ou devedor, da classe 8.1 e o saldo, seja ele credor ou devedor, da classe 8.2. Neste caso, nós teremos a conta 8.3, resultados correntes, como o saldo, né, da primeira conta, porque estava débito na conta 1. 8.1 passará a crédito para a conta do 8.3. E o mesmo acontece também para a classe 8.2. Temos saldo credor de 400.000 meticais, porque era credor, então passará para a classe dos débitos no valor de 400.000 meticais. Sendo assim, a soma desses dois vai dar 1 milhão. Como não temos nada no saldo devedor, então 1 milhão estará a acreditar. A seguir disso, nós vamos determinar, neste caso, o imposto sobre rendimento. Neste caso, que vamos pegar nesse 1 milhão e vamos tirar os 32%. Nesse caso, 32% de 1 milhão são 320.000. Por isso, nós teremos a conta 8.9 no lançamento 12, nesse caso, 320.000 meticais. Em contrapartida, também a crédito 320.000 meticais. Também teremos a conta 4.4, que é do Estado, como lançamento 3, teremos a crédito um valor de 320.000 meticais. A seguir disso, nós vamos também fazer o lançamento para os resultados, nesse caso, os líquidos do período, para nós sabermos se os sócios, né, se a empresa rendeu ou não. Então, para esta conta, nós vamos transferir, neste caso, o lançamento do nosso imposto que nós deveremos pagar ao Estado e também teremos em conta o saldo total dos lucros, nesse caso, durante a atividade econômica da empresa Arasa. Neste caso, nós teríamos aqui o lançamento 12, 320.000 meticais, e o lançamento 14, 1 milhão de meticais. Nós vamos ver que aqui o débito é menor que o crédito, ou seja, o crédito é maior que o débito. Então, por isso que nós vamos ter um saldo credor de 680.000
meticais. Assim nós teremos o nosso balanço a fechar. Teremos não o nosso balanço, teremos sim, mas é o nosso razão esquemático fechando com sucesso. Presumindo isso, podemos dizer ou afirmar que esta resolução está correta. Passando já para o segundo ponto. Aqui pede-nos para nós fazermos a apresentação do balanço final, da demonstração de resultados. Também pedem-nos para nós fazermos a demonstração de variedade de capitais próprios. No entanto, primeiro nós vamos fazer a apresentação do... Melhor dizendo, podemos sim necessariamente começar por fazer a apresentação da demonstração de resultados. Então, aqui temos o mapa da demonstração de resultados da empresa Rasa Lida, em que nós temos vendas de bens e serviços, nesse caso, estimados em 3.500.000. Também temos o custo dos inventários vendidos, que está entre parênteses porque é negativo, que é de 1.500.000. Temos custo com pessoal, negativo, 500.000 meticais. Temos as provisões, que também estão a negativo, 200.000 meticais. Outros ganhos e perdas operacionais, no valor de 600.000 meticais. E hoje aqui nós vamos ver que os dados que nós usamos para as demonstrações de resultados, nesse caso, são os mesmos dados que nós encontramos lá, quando estávamos a fazer o apuramento de resultados pelo razão esquemático. E temos os resultados operacionais, que são 500.000 meticais. Temos os rendimentos financeiros, avaliados em 400.000 meticais. E os resultados que nós tivemos antes do imposto foram mesmo de 1 milhão de meticais. E também tivemos o imposto sobre o rendimento, que nós lá na razão esquemática consideramos 36%, a taxa do RPC. Então ficamos com 320.000 meticais. Resultados líquidos do período foram de 680.000 meticais, que é a diferença entre 1 milhão, o resultado que eu tenho antes do imposto, e o imposto sobre o rendimento, que são 680.000 meticais. Olha, aqui no exercício nos disseram que nós deveríamos considerar os preços do ano anterior à metade dos preços atuais. Ou seja, os preços que nós vamos... não são os preços. Os resultados que nós tivemos em 2024 são a metade dos resultados que nós tivemos em 2023. Por ser assim, nós teríamos na nossa base de dados de 2023 a metade dos resultados de 2024. Neste caso, sim, em 2024 nós tivemos em vendas de bens e serviços 3.500.000. Em 2023 nós tínhamos 1.500.000. Tivemos custos de inventários vendidos a metade de 2024, que são 750.000 meticais. Gastos com pessoal, 250.000 meticais, negativo. As provisões, 250.000 meticais, negativo. Outros ganhos e perdas operacionais, 100.000 meticais. Temos também resultados operacionais, num valor de 300.000 meticais. Temos rendimentos financeiros, num valor de 250.000 meticais. Temos resultados antes do imposto, 500.000 meticais. Temos imposto sobre o rendimento, 160.000 meticais. Também temos resultados líquidos do período, num valor de 340.000 meticais. Então, esta foi sim a demonstração de resultados da empresa Rasa a 31/12 de 2024. Vamos passar então para fazer o balanço final desta sociedade. Para fazermos o balanço final, nós também temos em consideração o mapa, do balanço final, neste caso da Sociedade Rasa Limitada, a 31/12 de 2024. Aqui nós já temos os ativos não correntes, também temos os ativos correntes.
Nesse caso, os ativos não correntes são aqueles ativos que nós podemos usar mais que um ano. Nesse caso, nós temos os ativos tangíveis avaliados a 500 mil meticais, isso no ano 2024. Temos os ativos correntes, que são aqueles que nós podemos usar até um ano, ou seja, 12 meses. Temos os inventários avaliados no valor de 360 mil meticais. Temos os clientes a 2 milhões. Não temos outros ativos financeiros, não temos outros ativos correntes. Temos caixa e bancos no valor de 300 mil meticais. Temos também total dos ativos, nesse caso, que vai dar 1.707.500 meticais. Então, também temos o capital próprio e passivos, em que aqui não temos capital social, nem reservas, nem resultados transitáveis. Não temos outros componentes do capital próprio, porém temos o total do capital próprio, que é de 1.500.000 meticais. Então, temos os passivos correntes, que neste caso desta empresa não tivemos, mas também tivemos passivos correntes, em que as provisões nós tínhamos um valor de 809.500, tínhamos na conta dos fornecedores um valor de 130 mil meticais, tínhamos outros passivos financeiros, 55 mil meticais, impostos a pagar não tínhamos, temos também outras contas a pagar no valor de 213 mil, tínhamos total dos passivos 1.207.500, então o total do capital próprio e dos passivos era de 2.707.500. Em 2023, nós consideramos que é a metade de 2024. Nós consideramos que é a metade, neste caso, de 2024. Então, todos os dados que nós já rolamos para 2024, nós vamos fazer sempre a metade. Nesse caso, em 2023, tivemos como ativos tangíveis, que são ativos não correntes, num valor de 250 mil. Tivemos nos ativos correntes inventários no valor de 180 mil meticais, assim como vão arrolados outros dados, e tivemos um total dos ativos, um valor de 1.353.750. Tivemos os passivos não correntes, nesse caso as provisões, o valor de 404.750. Tivemos na conta fornecedores, valor de 65 mil, assim sucessivamente para os outros dados que se seguem, tendo assim um total de capital próprio e passivos, um valor de 1.353.750. Nós vamos ver que esse balanço final, ele fechou porque nós temos o total de capital próprio de passivos igual ao total dos ativos. Quando isso acontece, é porque nós podemos ter mais chances do nosso balanço final ter fechado. O exercício também pedia para que nós fizéssemos a demonstração das variações no capital próprio. Então, este é um mapa, da DVCP, que é a demonstração das variações do capital próprio. Nesta empresa, nós tivemos, na natureza dos movimentos, o nosso saldo no início do período era de 500 mil meticais. E se nós também voltarmos para ver os resultados transitáveis, neste caso seriam de 100 mil meticais. Esses outros resultados legais, excedentes de valorização, outras reservas, aqui nós não tivemos essas contas. No entanto, nós também vamos ver que o aumento de capital próprio foi de 500 mil meticais e o saldo no fim do exercício ou no fim do período é de 800 mil meticais. E o resultado líquido do período, nós já sabemos que vai ser a soma do saldo do início do período. Nós tivemos um valor de 680 mil meticais, isso dando um total de 1.180.000 meticais. O resultado líquido do período, nós já dissemos que era de 680 mil meticais. Então, o saldo no fim do exercício também seria
de 680 mil meticais. Sendo assim, nós teremos um total de capital próprio avaliado em 1.180.000 meticais. Passando para a parte 3, nós temos que uma empresa adquiriu uma patente no início do ano N por 75 mil meticais, tendo estimado que a vida útil da patente era de 10 anos, que a mesma não será o valor residual e que a amortização deveria processar pelo método de cotas constantes no ano N+2, ficou claro que os benefícios econômicos da patente estavam a declinar muito rapidamente, tendo-se revisto a vida útil total desde o início do ano N para 7 anos e decidiu-se alterar o método de amortização para o método de soma de dígitos dos anos. Então aqui pedem para que nós indiquemos qual será a amortização para cada ano desde o ano N até o fim da vida útil, neste caso, desta patente. Então, sem mais demora, vamos mesmo resolver este exercício. Nós vamos ver que aqui, primeiro que, pelo método de cotas constantes, a amortização, o exercício nos diz que era de 75 mil meticais por ano. E no início do ano N+2, o valor líquido da patente era de 600 mil meticais. A vida útil remanescente foi revista para 5 anos. E aqui tinha-se alterado o método de amortização, isso para o método de soma de dígitos dos anos. Então, nós vamos ver que ambas as revisões são alteradas de estimativas e não de erros. E nós vamos ver que, tendo assim uma vida útil remanescente de 5 anos, a soma de dígitos dos anos é de 15. No quadro abaixo, nós podemos ver que a amortização ela deve ser efetuada em cada um dos anos. Nesse caso, nós dissemos que já havia sido usado por o final, né? Faltam 5 anos para essa viatura amortizar. Então, no ano N, nós vamos considerar que tivemos uma amortização. Para o cálculo da amortização anual, nós vamos considerar que nós tivemos 750 mil anos dividido por 10 anos, isso que vai nos dar uma amortização anual de 750 mil meticais. No ano N+2, nós vamos considerar os 750 mil meticais, que é da amortização inicial, menos de 75 mil meticais, que é da amortização anual, dividido por 9 anos, que também teremos um valor de 75 mil meticais pela sua amortização anual. No ano N+2, nós teremos os 5 anos dividido pelo 15, que é a soma dos dígitos dos anos, vezes 600 mil meticais, porque nós dissemos que essa viatura tinha um valor líquido da patente de 600 mil meticais. Isso que vai nos dar uma amortização anual de 200 mil meticais. No ano N+3, nós já sabemos que já usamos no ano N+1, mais 2. Então, no ano N+3 já não vão ser 5 anos, vão passar a ser 4 anos. Dividido pelo 15, que nós já dissemos que é a soma de dígitos dos anos, vezes 600 mil, que é o valor líquido da patente. Isso que vai nos dar uma amortização anual de 160 mil meticais. No ano N+4, também, que já não vão ser 3 anos, já não vão ser 4 anos, já nos vão diminuir para 3. Vamos ter o 3 dividido por 15, vezes 600 mil meticais, que vai nos dar uma amortização anual de 120 mil meticais. No ano N+5, que já serão 2 anos divididos por 15, vezes 600 mil meticais, teremos um valor de 80 mil meticais. No ano N+6, nesse caso que é o ano fim, teremos 1 dividido pelo 15,
Lembrando que 15 é a soma dos dígitos dos anos, vezes 600 mil meticais, que é o valor líquido da patente, que vai nos dar uma amortização anual de 40 mil meticais. Ou seja, até o final da vida útil, esse valor valerá 40 mil meticais. Nos diz que a Companhia Industrial da Matola adquiriu uma máquina como recurso a uma operação de locação financeira. O preço o perco é explorada. A máquina, neste caso, foi de 90 mil meticais, tendo o contrato de locação sido elevado por 3 anos com renda pagáveis mensalmente. Pedem para nós contabilizarmos esta operação na ótica do locatário. Então aí nós teremos, o primeiro lançamento A32, que é dos ativos tangíveis, nesse caso o equipamento básico. Nós dissemos que valia 90 mil meticais. Em contrapartida da conta 46, que são de outros credores, a 4614, que é de fornecedores de investimento, de capital, nesse caso da alocação financeira, de 90 mil meticais, e subsequente às outras operações. O exercício número 3 diz que uma empresa recebeu um subsídio do governo no montante de 60 mil meticais para a formação profissional. 1/3 da formação foi realizado no ano anterior, outro terço foi realizado no corrente exercício e o último terço será realizado no próximo exercício. Proceda com a contabilização do subsídio. Então, nós aqui vamos ver que, independentemente da parcela do subsídio corresponder a anos anteriores, independentemente da parcela do ano em que são contabilizadas como rendimento do período, a parcela do gasto a realizar no ano seguinte é diferida para ser reconhecida como rendimento no mesmo período em que se reconhece o gasto ou que se destina a subsidiar. No entanto, aqui nos nossos lançamentos, nós teremos a conta 1.2, que é bancos. Nesse caso, a subconta 1.2.1, depósitos à ordem, num valor de 60 mil meticais. E teremos a acreditar a conta 7.6, que é a conta de outros rendimentos e ganhos operacionais. A conta 7621, que são subsídios de exploração, num valor de 4 mil meticais, e em contrapartida também da conta 49, que são dos acréscimos de fermentos, a subconta 4925, que são os rendimentos diferidos, nesse caso, que nós estamos a falar de subsídios de exploração, um valor de 20 mil meticais. Isso pelo recebimento do subsídio. Temos então o exercício 4, que diz que uma entidade recebeu gratuitamente um ativo como subsídio a um projeto de investimento. Então, perguntam se existe alguma contabilização a se efetuar. É claro que sim, existe sim uma contabilização a se efetuar, porque aqui dizem que o ativo tangível era de 1 milhão de meticais. Então vamos sim passar para a contabilização. Tendo-se estimado o valor justo do ativo, nós vamos ter a seguinte contabilização. Teremos a conta débito, nesse caso a conta 32, ativos tangíveis, em contrapartida da conta 58, que são outras variações no capital próprio, a subconta 589, subsídios, isso no valor de 1 milhão de meticais. Isso pelo justo valor do ativo. O exercício 5 diz assim: o valor de uso de uma máquina é de 300 meticais. O seu valor realizável
é de 200 meticais. O seu valor líquido contabilístico é de 400 meticais. Existem excedentes de revalorização de 60 meticais relacionados com a mesma máquina. Verifique se existe uma perda por imparidade do ativo e, em caso afirmativo, proponha o lançamento contabilístico. Então, temos aí nosso diário geral na rúbrica do lançamento 5. Que, primeiro, nós temos que ter em conta que para resolver este exercício, nós temos que saber, já nos disseram lá no exercício que o valor recuperável é de 300 meticais. Isso indica que o valor recuperável é maior entre o valor de uso e o valor realizável. Então, sendo o valor líquido contabilístico de 400 meticais, nós teremos que reconhecer uma perda por imparidade de 100 meticais, que vai ser a diferença entre 300 meticais e 400 meticais. Por isso, nós aí, na rubrica do lançamento 5, nós teremos lançamento contabilístico a débito, a conta 5.6, que é de excedentes de revalorização, em contrapartida da conta tendo a subconta, né, a débito ainda, 5.621, antes de impostos diferidos, valor de 60 meticais. Também teremos a débito a conta 6.4, que é de perdas por imparidade do período, a subconta 6.4.3, que são de ativos tangíveis, um valor de 40 meticais, em contrapartida da conta 3.9, que é imparidade acumulada de investimentos de capital, a subconta 3.9.2, um valor de 100 mil meticais, isso pelo reconhecimento da perda por imparidade. O exercício número 6 diz o seguinte: no exercício seguinte, a máquina referida no exercício anterior apresentava um valor de uso de 500 meticais, um valor realizável de 200 meticais e um valor líquido contabilístico de 270 meticais. Pede-nos para verificar se existe uma perda por imparidade ou reversão de perda por imparidade e, em caso afirmativo, pedem-nos para que nós façamos o lançamento contabilístico aplicável, sabendo-se que no caso não tivesse ocorrido uma perda por imparidade, a amortização do exercício teria sido de 40 meticais. Nós fazemos o lançamento contabilístico aqui, nós temos que analisar. Aqui dizem que caso não tivesse sido reconhecida por imparidade, o valor da máquina seria de, ou a perda, né, seria de 40 meticais. A amortização no exercício teria o valor de 40 meticais. Então aqui nós vamos pegar, né, no 400, que é o valor, né, da máquina, e subtrair por 40. Nesse caso, nós teríamos o valor líquido, que passaria a ser de 360 meticais. E assim sendo, o valor recuperável da máquina é de 500. E nós vamos ver que o valor recuperável é maior que o valor de uso e o valor realizável. Por isso, nós devemos reverter a perda por imparidade reconhecida no ano anterior pelo montante de 90 meticais. E o nosso lançamento contabilístico, como vemos aí na rubrica de lançamento 5, nós teríamos a débito a conta 3.9, que é de imparidade acumulada de investimentos de capital, a subconta 3.9.2, que são dos ativos tangíveis, 90 meticais, em contrapartida da conta 5.6, que é de excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, a conta 5.2.1, que são outros excessos antes de impostos diferidos, 50 meticais, e também teríamos em contrapartida a conta 7.4, que é de reversões do período, a subconta 7.413, que é de perdas por imparidade dos ativos tangíveis, no valor de 40 meticais. Sendo assim, terminado a parte 3, vamos passar para a parte 4. Essa parte 4, ela refere os acréscimos e diferimentos. Aqui dizem assim: na empresa Tsulida, observou-se o seguinte em 31 de 12 de 2024. Número 1.
A empresa fez a aplicação financeira em junho de 2024, ou seja, depósito a prazo, por 12 meses, tendo recebido 12 mil de juros por este período de forma antecipada. Então aqui estão a dizer que a empresa fez uma aplicação financeira em junho de 2024, ou seja, um depósito a prazo por 12 meses, e recebeu 12 mil meticais de juros por esse período de forma antecipada. Primeiro nós vamos analisar que essa empresa fez esse depósito a prazo em junho e já recebeu 12 mil meticais de juros, o que significa que se nós tivermos que dividir, nesse caso, os 12 meses para nós sabermos quanto é que a empresa vai receber mensalmente o juro, nós podíamos dizer que por mês, por exemplo, a empresa pode receber 1.000 meticais em juros. Nesse caso, dividindo isso, também daria um valor de 12 mil meticais. E dizem que recebeu de forma antecipada, quer dizer que o valor já está na posse, né, da empresa, pelo aplique financeiro que eles fizeram. E para a contabilização, nós vamos ter em conta, para a contabilização deste processo, teremos em conta, podemos vir aqui no diário geral, a conta 1.2 bancos, a conta 1.2.1 depósitos à ordem no valor de 12 mil meticais, em contrapartida da conta 7.8 rendimentos e gastos financeiros, a subconta 7.8.1 juros obtidos no valor de 6 mil meticais, em contrapartida também da conta 4.9 acréscimos e diferimentos, a subconta 4.9.2 rendimentos e diferimentos no valor de 6 mil meticais, isso pelo acréscimos de juros do depósito a prazo. O número 2 também nos diz que a empresa pagou renda de 6 meses com efeitos a partir de dezembro de 2024 no valor total de 60 mil meticais, o que significa que a empresa pagou uma renda de 60 mil meticais e essa renda era referente a 6 meses. Quando já falam de 6 meses, 60 mil meticais, nós vamos pegar os 6 meses, dividir pelos 60, nós aí vamos saber que, afinal de contas, essa empresa paga uma renda mensal de 10 mil meticais. Então, sendo assim, estão a dizer que a empresa pagou a renda de 6 mil meticais a partir do ano de dezembro de 2024, no valor de 60 mil meticais. Então, procedendo assim para o lançamento contabilístico, nós podemos ver os nossos lançamentos na rúbrica dos lançamentos 2. Nós teremos a débito a conta 6.3, que é de fornecimento de serviços, a subconta 6.3.2.3.2, rendas e aluguéis no valor de 10 mil meticais. Também teremos a débito a conta 4.9, que é de acréscimos e gastos, a subconta 4.9.4, gastos diferidos no valor de 50 mil meticais. Teremos a crédito, porque nós tiramos o valor da nossa entidade para pagar a renda, a conta 1.2 bancos, subconta 1.2.1 depósitos à ordem, um valor de 60 mil meticais, isso pelo acréscimo de renda pelo pagamento, né, da prestação. Por fim, a última questão, nesse caso, ainda da parte 4, diz assim: falta por receber e por registrar um valor de 100 mil meticais referente ao mês de dezembro de 2024 do contrato de aconselhamento fiscal à empresa XPTO Limitada. Nosso lançamento contabilístico, aqui na rubrica do lançamento 3,
nós teremos a 49, que é dos acréscimos e deferimentos, a subconta 493, acréscimos e rendimentos no valor de 100 mil meticais, em contrapartida da conta 72, que é de prestação de serviços, no valor de 100 mil meticais, isso pelo acréscimo pela prestação de serviços. Então, não havendo mais algum exercício prático, nós damos por terminada a resolução da parte prática do primeiro teste de contabilidade financeira 2.